Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo, de higiene, segurança e saúde no trabalho, que é a questão do saneamento básico. Quando se fala de saneamento, a primeira coisa que vem em nossa mente geralmente é o que? Água tratada e esgoto. Mas nós vamos aprender hoje que ao longo dessa aula que são mais coisas. Tanto é que essa aula vai ser dividida, por exemplo, hoje vai ser a primeira parte, na próxima semana a parte 2, né? Saneamento. Quando se fala em saneamento, como eu disse anteriormente, a gente pensa nessa questão de água tratada e esgoto, mas a gente vai entender que abrange outras coisas. Vai envolver questão de moradia, questão de segurança, voltado principalmente à questão da segurança da saúde de cada indivíduo. O que é saneamento? Eu começo essa apresentação com essa pergunta, né? É o conjunto de medidas, quando falo conjunto de medidas, quer dizer o quê? Mais de uma medida que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente, com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e, consequentemente, a produtividade do indivíduo e facilitar a questão da atividade econômica. Então, quando se fala em saneamento, a gente tem que falar, por exemplo, de qualidade de vida, saúde e principalmente prevenção de doenças. Aqui em nosso país, quando se pensa em saneamento, a gente tem que pensar na questão da prevenção, certo? E no ano de 2007, no Brasil, foi criado uma lei, e essa lei veio justamente para dar segurança à questão do saneamento. Porque a gente sabe que na Constituição diz que é um direito assegurado. E essa lei veio justamente para organizar, para trazer as diretrizes relacionadas à questão do saneamento. Na Lei 11.445 de 2007, diz o seguinte: como conjunto de serviços, saneamento envolve então um conjunto de serviços, infraestrutura, instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e das águas pluviais. Isso tudo, conforme a lei, vai caracterizar a questão do saneamento. A lei vai dizer o seguinte, que um dos princípios é a universalização do serviço de saneamento básico, onde toda a população terá direito a saneamento básico. E principalmente desse direito, que é o acesso e o abastecimento de água, de qualidade e quantidade suficiente, coleta adequada de esgoto e do lixo e o manejo correto das águas da chuva. Só que, infelizmente, a gente sabe que a gente tem que avançar muito quando se fala nessa questão do saneamento básico. Por exemplo, hoje em nosso país não são todas as pessoas que têm água tratada em sua casa. A gente está passando por uma situação difícil no nosso país, que envolve a questão da higiene, mas infelizmente tem pessoas que não têm água. Então isso está relacionado à questão do saneamento. Tratamento adequado do esgoto. Infelizmente, as nossas companhias deixam a desejar, porque precisa realmente investir na questão do esgoto, mas a gente sabe que isso às vezes não acontece e acaba trazendo uma situação complicada envolvendo a questão de saúde pública. Porque se você não tem um tratamento, os dejetos, muitas situações, são descartadas in natura nos rios e, consequentemente, tem a poluição dos rios. Um exemplo claro que a gente tem aqui em Goiânia é o balneário Meia Ponte, né, que é o rio Meia Ponte, que passa ali no setor balneário e passa por outros setores de Goiânia, mas o Meia Ponte é um exemplo claro que tem da questão da quantidade de esgoto, de dejetos que é jogado. Aí você deve estar pensando, professor, mas tem a ET, que é a estação de tratamento de esgoto? Tem. Só que a gente sabe que a ET ela não consegue atender todo mundo em Goiânia. Inclusive a nossa companhia aqui em Goiânia, a Saneago, tem proposta para avançar nessa questão do saneamento e trabalhar a questão do tratamento.
Não sei se você já percebeu na sua casa, se você paga o esgoto sanitário, ele é uma taxa elevada, cara, no meu entendimento, que deveria atender outras regiões também. Professor, você está falando para pagar? Sim, pagar, mas desde que tenha um tratamento correto. Alguns meses atrás aí, ou me parece o ano anterior, o Ministério Público teve que entrar com ação junto à companhia Saneago, que ela estava cobrando o esgoto sanitário, mas não estava fazendo o tratamento devido. Isso é um crime. E ela começou a devolução daquilo que estava sendo cobrado. Infelizmente, isso às vezes ocorre, né? Lembrando que o senador Canedo tem uma agência própria ligada à questão do saneamento, e a Aparecida de Goiânia é a Saneago, que presta serviço. Trindade, me parece que tem uma empresa que presta serviço lá. Não sei se é o município ou a Saneago, não tenho agora fala a memória, mas tem uma empresa que presta serviço também lá. Quando se fala de prestação regionalizada, envolvendo a Lei 11.445 de 2007, institui o quê? Que tanto o governo federal, o estado e o município, e a questão do Distrito Federal, eles têm que planejar e regular o serviço que presta o serviço de água e de esgoto, que vai abranger o que? As questões sociais e prestação de serviço, ou seja, o Estado ele pode até terceirizar esse tipo de serviço, no caso aqui é a Saneago, mas ele tem que fiscalizar, planejar para saber aquilo que está sendo feito em relação à questão do tratamento e dos valores que são cobrados, das tarifas. No Brasil, a gente sabe que é um direito assegurado pela Constituição Saneamento Básico. E vai falar, por exemplo, da infraestrutura da água, esgoto sanitário. Aqui nesse slide 4, coloquei uma imagem para vocês verem a quantidade de pessoas que vivem em situações de áreas de risco e áreas realmente que são poluídas, né? Infelizmente, a gente tem muito isso no nosso país. No slide 5 vai falar lá de Pernambuco e depois em São Paulo, Santo André. E todos nós já vimos noticiário relatando alguma coisa nesse contexto. No slide 6 aqui vai dizer um gráfico que eu coloquei aqui para vocês analisar juntamente comigo, que diz o seguinte: impacto da carência de saneamento na saúde por faixa etária. Observa que você tem de 0 a 4 anos, que é o preto. Depois tem de 5 a 14 anos, que é o laranja. O cinza de 15 a 29. O marrom claro de 30 a 49. Marrom mais escuro de 50 a 69. E o amarelo de 70 anos acima. O que eu quero destacar para vocês é o seguinte: de 0 a 4 anos, onde não tem o saneamento, o impacto, de acordo com esse gráfico do Ministério da Saúde, é de 25% nessa população. Quantas crianças não morrem por ligar a questão de desnutrição, às vezes por falta de água tratada, por morar em condições de áreas insalubres, áreas irregulares. Então, por aí a gente tem uma ideia do quanto isso é impactante em um ambiente. Esse slide aqui do 7 vai falar dos indicadores de água e esgoto no Brasil, para a gente dar uma análise, fazer uma análise dele, e qual que seria a meta do governo relacionada a 2033, envolvendo o Plano Nacional de Saneamento Básico. É interessante dar uma olhada e perceber que a gente tem lugares que tem uma quantidade que tem um bom atendimento relacionado à água, mas porém falta esgoto. Porém, você tem o que? Uma grande perda da distribuição dessa questão da água, se a gente observar nesse gráfico. Então, são gargalos que a administração pública, envolvendo a questão privada, também tem que superar. Tem a cobertura de saneamento no Brasil, nesse gráfico, a gente vai analisar. Você tem, por exemplo, essa aqui é a questão da água, e aqui do outro lado a gente tem a questão do esgoto. Esse dado é um pouco antigo, ele é de 2016, eu peguei do Correio Brasileiro Resiliência essa imagem para a gente ter uma ideia, ter uma noção do quando se fala de água tratada e de esgoto no país. A gente sabe que as regiões mais em destaque aqui, onde a cobertura é menor, envolve região Nordeste e Norte. O centro e o sul são regiões onde tem uma grande cobertura relacionada à questão de água. Já de esgoto também a gente pode observar também a mesma carência que envolve a região norte e a questão do nordeste também, certo? E
região sudeste é um pouco mais avançada, centro-oeste está em desenvolvimento, vamos dizer assim. A Lei 11.445 vai falar da política de saneamento básico. Essa política federal de saneamento básico vai envolver o quê? O Plano Nacional de Saneamento Básico, que são investimentos, ações que devem ser feitas do governo federal, envolvendo o governo estadual, o municipal e o distrital. Para se ter acesso a esses recursos, o município tem que fazer um plano. Um plano de execução para ver se consegue a questão das verbas, dos recursos, para a questão da prestação de serviço. O município, conforme a lei, depois eu vou disponibilizar a lei em PDF, depois, se for o caso, a gente vai falar sobre mais em outro momento. A obrigação do município é, como titular, como responsável, é decidir sobre as formas de prestação de serviço direta, onde o próprio município presta o serviço, no caso Senador Canedo, ou delegada, onde muitos municípios terceirizou isso, por exemplo, Saneago. E como vai ser a atuação dessas empresas? Tanto a empresa direta, que é ligada ao município, ou delegado, que é terceirizado. Como vai ser a atuação? Água, esgoto, coleta de lixo? Então, o município vai decidir sobre isso. Quais são os parâmetros que vai ser adotado em relação a essa prestação de serviço? Quais são os órgãos responsáveis por regular essa fiscalização? Quais são os direitos e os deveres? Quais são os mecanismos de participação social? Então, o município precisa construir, diante disso tudo, essas situações, fiscalização, participação, quais são os órgãos responsáveis, quais são as informações que devem ser passadas para o contribuinte, definir os casos e condições previstos em leis, nos contratos, nas intervenções, definir o sistema de cobrança, como que é feita a tarifa ou as taxas, quais são as políticas de subsídios, né? Se a pessoa tem um Bolsa Família, vai ter desconto ou não. Então, quem determina isso é o município. No slide 2, eu coloquei essa imagem aqui, a gente tem 4 tópicos: água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Essa seria a ideia de saneamento ambiental, o básico. Só que, embora a gente sabe que no Brasil, o conceito envolve esses 4 citados acima. O mais comum é o saneamento, visto como serviço de acesso à água potável e coleta, tratamento e esgoto. Esse é o mais comum, que infelizmente a gente tem que avançar, principalmente na questão do esgoto. Mas a gente sabe que existem diversos outros problemas associados a essa temática ambiental, devido que à precariedade do saneamento. Por exemplo, poluição e contaminação dos rios, captação das águas das nascentes, poluição dos rios, lagos e lagoas, aquífero, doenças relacionadas à questão dessa poluição, erosão acelerada, assoreamento, inundações frequentes de muitas regiões que provocam doenças e, consequentemente, muitas das vezes até perdas humanas, né? Com a chuva em muitas proporções determinadas do país, envolve deslizamento de terras, consequentemente muitas pessoas morrem, né, em determinado período do ano, quando se trata dessa questão de problemas ambientais. Qual é a importância de ter saneamento básico? Um país, para ser chamado de desenvolvido, um dos critérios é que ele tenha saneamento básico. Por isso, ele já tem uma noção relacionada ao quanto isso é importante. Quando um país tem um serviço de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, consequentemente, ele está levando qualidade de vida para as pessoas. Consequentemente, ele vai ter um índice menor de mortalidade infantil. Vai ter melhorias na educação, vai ter uma expansão maior de turismo nas regiões turísticas, porque aquele município tem uma preocupação com a questão da higiene. Os imóveis de determinado município, onde tem rede de esgoto, água tratada e coleta de lixo, tudo em dias, aquele imóvel tem uma valorização maior daquele setor. Um município, um estado, até o país que tem uma preocupação com despoluir os rios e preservar os recursos hídricos, ele é bem visto no cenário internacional e até nacionalmente também. Quando a gente fala do plano de saneamento básico, que foi falado no início da aula, ele é um instrumento fundamental quando se fala de política pública de saneamento, porque política pública está diretamente relacionada com saúde.
Se um estado ou município tem uma política pública efetiva, ele está promovendo o quê? A saúde. Esse plano ele pode estar ligado, por exemplo, que municípios elaborar consórcio. 4 municípios vizinhos, círculos vizinhos, elaboram um consórcio e esse consórcio vai ser uma empresa que vai ser construída para trabalhar a questão do tratamento do lixo, do saneamento e assim por diante. Esse plano de saneamento básico, caso os municípios se interessem em fazer, ele tem que ser revisado a cada 4 anos, para saber se as metas e os controles estão sendo feitos. O slide 16 vai falar de algum grupo de doenças que está diretamente relacionado à questão do saneamento básico, né? Você tem doenças relacionadas, por exemplo, à questão de bacteriana, de insetos e por aí sucessivamente. Aqui, essa última imagem aqui, antes do exercício, está, né, falando de como a poluição ocorre em um rio. Eu quero que você dê uma olhada nela. E por último, finalizando, a gente tem um exercício que a gente vai fazer ainda nessa aula, tudo bem? O número 1. Diante do que estudamos sobre saneamento, com suas palavras descreva sobre a importância e a necessidade do saneamento. 2. Qual é o relato da importância da Lei 11.445 sobre saneamento no Brasil? O 3 diz o seguinte: as responsabilidades são divididas nas esferas dos governos. O municipal é o mais importante. Por quais motivos a gente pode caracterizar ou definir o municipal como mais importante? E finalizando, existe relação entre saúde pública e saneamento? Ó, sim. Aí eu quero que você explique. Beleza? Qualquer coisa, só esclarecer no grupo.